Ontem, alunos de universidades federais do Brasil e do Colégio Pedro II saíram às ruas para protestar contra os cortes no orçamento da educação, contra o corte de institutos federais, de universidades federais realizados por esse governo. E o que eu quero fazer com vocês hoje é analisar alguns aspectos, algumas indagações que vieram à minha mente, alguns comentários que surgiram aqui também nesses últimos dias, e saber o que vocês pensam. É importante que vocês deixem um comentário aqui dizendo o que vocês pensam sobre esses assuntos para a gente poder tentar refletir sobre esse momento. Primeiro ponto, esses protestos que vão começar agora, provavelmente vão se espalhar pelo Brasil também, porque várias universidades serão afetadas pelos cortes, algumas de maneira violenta, que poderá deixar as universidades inoperantes, sem verba para poder funcionar. Então me parece inevitável que os professores e os alunos saiam às ruas para lutar contra isso. Mas uma preocupação que eu tenho é que esses cortes inicialmente, quando foram anunciados pelo Weintraub, que é o novo ministro da Educação, partiram do pressuposto que as universidades federais, que esses centros federais de educação são centros de balbúrdia, são centros de doutrinação de militantes de esquerda, de comunistas, e que ele puniria as que têm um mau desempenho, que são locais de baderna, de bagunça, e recompensaria um bom desempenho acadêmico. Inicialmente, ele penalizou 3 universidades, que foram a UF, a UNB e a Universidade Federal da Bahia. Como isso era inconstitucional, como isso não podia ser feito, ele estendeu esses cortes para todas as universidades, todos os institutos federais. Mas inicialmente ele estava visando ali, particularmente com cortes mais agressivos, algumas universidades que têm um histórico de questionar o governo, de criticar o Bolsonaro e que levaram personalidades da esquerda lá para dar palestras, para fazer conferências. Ou seja, inicialmente o ataque era ideológico. E ainda é, na verdade, né? Ele só ampliou para outras universidades, mas o ataque é ideológico porque eles têm essa doutrina de que as universidades são celeiros de militantes de esquerda, são locais de doutrinação marxista, esquerdista, gramscista do marxismo cultural. Então esses cortes nas universidades são, em sua essência, e na aparência também, ideológicos. Mas a minha dúvida agora, com esses protestos, se isso não vai reforçar essa narrativa do governo agora de que são centros de balbúrdia, de que esses jovens aí só querem fazer bagunça, só querem sair para a rua fazer militância. Então eles partem de um pressuposto de que é um local de doutrinação, cortam as verbas das universidades, fazem esses cortes no orçamento que vão afetar o funcionamento desses centros. Os alunos vão para a rua para protestar, obviamente, como reação a isso, e essa reação pode servir para o governo como argumento de que, viu, a gente estava certo, eles são militantes. Como a gente está agora numa guerra de desinformação, num conflito de narrativas, eles certamente vão utilizar agora esses protestos a favor deles. Como evitar que eles façam isso? Como evitar que eles distorçam agora manifestações legítimas contra cortes no orçamento a favor deles? Primeiro ponto. O segundo ponto também tem a ver com a chantagem que eles estão fazendo agora em relação a isso. Eu vi muita gente comentando esse ponto, que eles estão fazendo esses cortes agora com o argumento que a gente precisa cortar agora, a gente precisa fazer esse contingenciamento agora, porque a grana está curta, e se porventura passar a reforma da Previdência, aí sim o Brasil vai prosperar, sim o Brasil vai crescer, e a gente vai poder soltar, né, liberar essa grana de novo para a educação e para outras áreas. Então seria uma chantagem. Vocês nos apoiam agora na reforma da Previdência, passando a reforma, a gente volta à normalidade. É um jogo sujo, é um jogo baixo, é um jogo desonesto, mas pode fazer sentido também. O que você pensa sobre isso, sobre esse segundo ponto? Se faz sentido essa noção de que eles estão chantageando a população, os alunos, os professores, para passar a reforma? O que você pensa? O terceiro ponto é a tática de destruição de reputações que eles operam. Eles fazem isso frequentemente, eles têm um método para isso, eles têm feito sistematicamente isso, tanto os youtubers aqui, quanto no Twitter, quanto o Bolsonaro, quanto o Carlos Bolsonaro. Existe uma máquina de destruição de reputação dentro do governo que é liderada pelo Felipe Martins, ou seja, eles têm essa estratégia de mirar um alvo e tentar destruir esse alvo, difamando ou expondo elementos do passado, ou seja, eles vão lá e montam uma historinha em torno dessa pessoa que eles querem destruir, até um ponto que essa pessoa perde credibilidade. Eles estão fazendo isso agora com a Maria Dantas. Ontem a gente entrevistou a Maria Dantas aqui e ela se propõe como uma voz brasileira na Europa aqui para denunciar os abusos do Bolsonaro. O Carlos Bolsonaro fez uma postagem aqui, olha, quem defende as intenções da senhora diante de suas colocações, bom sujeito não é. É sempre o mesmo padrão. Daí põe aqui uma imagem dela, lacração internacional, e falando que ela vai denunciar o governo Bolsonaro na Europa, que ela se propõe a fazer isso, eu me proponho a fazer isso, muita gente tem se proposto a fazer isso, de realmente denunciar esse governo enviesado ideologicamente, perigoso,
que vai levar à morte de pessoas, e já está levando, né, justificando agressões homofóbicas, justificando agressões contra pobres e mais fragilizados. E uma postagem antes do Carlos Bolsonaro, que usa o Twitter dele como uma máquina de guerra, que usa o Twitter dele como uma máquina de destruição de reputações, tem um ataque ao Pedro II, ao colégio, que ontem teve manifestação também. Então eles não usam apenas contra indivíduos, mas também contra instituições, e nesse caso o Carlos Bolsonaro está usando contra o colégio. Então ele diz o seguinte, olha, Pedro II, de um dos melhores colégios do Rio de Janeiro a um dos principais polos formadores de militantes políticos da esquerda, transformando a educação de qualidade em péssimos resultados acadêmicos, e põe para justificar isso, põe como base dele, como argumentação dele, como fonte dele, um vídeo do Caio Coppola. Como se o Caio Coppola fosse uma fonte confiável para qualquer coisa, né? Como vocês viram recentemente ali, ele, né, o Caio Coppola, usa como fonte confiável de informação vídeos do Bernardo Kister, por exemplo, que é alguém que frequentemente vem aqui no YouTube mentir, distorcer as coisas, é alguém que não tem nenhum compromisso com a verdade. O Caio Coppola não tem muito compromisso com a verdade também, e evidentemente nessa cadeia, né, você pega uma cadeia de fontes enviesadas, o Carlos Bolsonaro muito menos, né? O Carlos Bolsonaro é alguém que não tem menor compromisso com os fatos nem com a realidade. Nesse vídeo do Caio Coppola, o Caio Coppola mostra que o desempenho do Pedro II, né, do colégio, é ruim no Enem. O Pedro II deveria ser a estrela guia do ensino brasileiro, mas no ranking do Enem, sua unidade mais bem classificada não figura nem entre as 30 melhores escolas do Rio, ou entre os 130 melhores colégios do Brasil. Eu não sei de que ano são esses dados, porque ele não apresenta de onde ele extraiu essas informações. Mas o que a gente sabe é que é o contrário. Na verdade, o desempenho do Pedro II, do colégio, é um dos melhores do Brasil. E dois dos campos desse colégio, o de Niterói e do Centro, são os dois primeiros melhores resultados em escolas públicas no Rio de Janeiro. Então o desempenho do Pedro II não apenas não é ruim, como o Caio Coppola defende no vídeo dele ali, sabe-se lá de onde ele tirou essa informação, como é um desempenho exemplar. Esses dois campos estão entre os 200 melhores colégios do Brasil no ranking nacional geral. Ou seja, é uma mentira tanto do Caio Coppola quanto do Carlos Bolsonaro ao atacar o colégio com base nessa fonte enviesada, distorcida e sem compromisso com os fatos. O Caio Coppola também tem um histórico de mentir aqui, eu já mostrei aqui, em relação a golpe militar, em relação ao Glenn Greenwald, por exemplo, em relação ao Islã. Ou seja, você tem uma cadeia de informações enviesadas, distorcidas de pessoas que não têm compromisso com os fatos. E eles estão dispostos a recortar as informações, descontextualizar as informações para poder defender a posição deles. Então o terceiro ponto tem a ver com essa máquina de destruição de reputações que eles utilizam aí, como eles operam para tentar atacar e destruir qualquer um que se opõe ao Bolsonaro. No caso ali, o Carlos Bolsonaro, no intervalo de poucas horas, atacou o Colégio Pedro II, que estava se manifestando contra o Bolsonaro e contra esses cortes, e atacou a Maria Dantas, que se propõe a ser uma voz de resistência no exterior, sim. E parabéns para ela. Parabéns para ela poder usar agora esse megafone que ela vai obter no parlamento espanhol para lutar contra esse governo de ineptos, de pessoas malucas, né? O Carlos Bolsonaro tem algum problema psiquiátrico. Sinceramente, deviam passar um projeto de lei aí para que deputados, vereadores e presidentes passassem por uma avaliação psiquiátrica antes de se candidatar, porque esse Carlos Bolsonaro não bate bem das bolas. Ele é alguém que não bate bem realmente. A mente dele não opera como uma pessoa saudável em condições normais. E nem o Bolsonaro também, né? Nem o presidente. Então, o Carlos Bolsonaro pega uma fonte enviesada, que é o Caio Coppola, que tira um dado ali, sabe-se lá de onde, como eu disse. De onde ele tirou que o Pedro II tem desempenho ruim. Pelo contrário, tudo indica que é um dos melhores colégios do Brasil. E os jovens têm todo o direito de sair às ruas para protestar contra esses cortes também, que vão sucatear ainda mais a educação no Brasil. Então eu quero saber o que vocês pensam sobre isso, sobre essa máquina de destruição de reputações deles, se ela é eficaz, se ela realmente abala a reputação das pessoas, né, no caso da Maria Dantas, por exemplo, ou no caso da instituição como o Pedro II, ou se isso só dialoga com a base bolsonarista. E por fim, uma outra coisa também que é igualmente importante, quando a gente começou a denunciar esses cortes na educação aqui, os bolsonaristas imediatamente vieram respondendo e mostrando um recorte ali, uma série de reportagens desde 2014, 2015 em diante, mostrando cortes na educação no governo Dilma, no governo do Temer, né? Como uma justificativa, talvez, não sei qual que é a intenção deles, mas uma justificativa para os cortes na educação agora. Ou seja, Dilma cortou verba, o Temer cortou verba, então o Bolsonaro também pode cortar. Acho que é essa a lógica, não sei. O problema é que você tem que explicar para a cabeça limitada dos bolsonaristas, porque eles realmente têm dificuldade de interpretação de texto, têm dificuldade de interpretação de conceitos, então a gente tem que explicar de maneira muito simples aqui. Em 2015 e 2016, o Brasil entrou em recessão. O PIB do Brasil em 2015 caiu 3,5% e em 2016 caiu 3,3%. Ou seja, o Brasil entrou em crise severa. O que acontece quando um país entra em crise? Agora eu vou ter que explicar para um bolsonarista aqui para ver se ele entende. O que acontece quando um país entra em crise? Diminui a arrecadação.
aumenta o desemprego. Ou seja, menos pessoas contribuem para impostos, contribuem para a União, e a União precisa cortar gastos, porque entra menos dinheiro. Então, esses cortes aqui no governo Dilma e no governo Temer, que depois começa a recuperar ligeiramente aqui, mas não chega nem perto da evolução do PIB que havia antes durante o governo Lula, que pegou o boom dos commodities. O que é preciso fazer? Cortar no orçamento. Os cortes na educação da Dilma não foram apenas na educação. Esses cortes ocorreram em vários setores diferentes, em praticamente todos os setores, mas afetaram severamente a educação. Esse sucateamento já vem de muito tempo, de fato. Não é exclusividade do governo Bolsonaro cortar na educação, porque os benefícios da educação eles não são rapidamente visíveis. Não é algo que você melhora no ano e no ano seguinte você vai ver resultados já. Leva décadas às vezes. Então a educação é um projeto a longuíssimo prazo. Você só vai ver resultados quando você tiver pessoas se formando depois que vão poder voltar e contribuir para a sociedade. Os benefícios são a longo prazo, mas os estragos são a curtíssimo prazo. Então realmente houve cortes na educação durante o governo Dilma e Temer, mas também houve cortes em vários outros setores, porque o dinheiro estava secando. O país estava em crise, o país estava em recessão. O problema do Bolsonaro não é apenas o corte, porque o corte em si já é um problema, porque vai tornar inoperante universidades e centros federais de educação. O problema é que esse corte ele tem uma justificativa ideológica. A justificativa do Abraham Weintraub foi que são centros de formação esquerdista, que são centros de balbúrdia, são locais onde há bagunça. O Bolsonaro e sua equipe, os bolsonaros e os bolsonaristas, eles não estão justificando os cortes na educação por questões orçamentárias, eles estão justificando por questões ideológicas. E esse é um problema. Eles estão perseguindo a oposição política, estão estrangulando a partir de uma noção distorcida, deturpada, equivocada e ideológica. Eles não estão usando argumento técnico para isso. Eles estão usando o argumento do marxismo cultural, de uma luta cultural e ideológica contra seus inimigos virtuais, que são os comunistas, que estão nas universidades, que são professores, que são alunos. Eles estão enganando a população, eles estão mentindo para a população, eles estão usando um delírio deles, uma sandice deles, para justificar uma retaliação às universidades. Essa é a crítica principal. A crítica principal a esse governo, e ao MEC agora, é eles usarem uma justificativa ideológica maluca para atacar aqueles que eles pensam ser seus inimigos. É tão difícil assim para um bolsonarista entender isso, que eles estão usando a máquina do governo para atacar e tentar destruir quem eles pensam ser a oposição deles. E quem eles pensam ser a oposição deles? Quem pensa, quem estuda, quem tem o mínimo de intelecto para olhar esse governo e questionar esse governo. Eles não vão atacar os bitolados, eles não vão atacar os estúpidos, eles vão atacar quem tem senso crítico. Que é, primeiro, né, como o Abraham Weintraub disse, atacar curso de filosofia e sociologia, que são dois cursos que estimulam o senso crítico, a reflexão sobre a sociedade, a reflexão sobre o ser humano. Então o primeiro alvo ideológico desse governo foi atacar a filosofia e sociologia, porque são dois cursos que enfatizam, em sua essência, o pensamento crítico. E o pensamento crítico certamente se volta contra um governo de estúpidos, contra um governo de incompetentes, contra um governo de gente bitolada ideologicamente. E depois, o segundo alvo, foram 3 universidades que questionaram esse governo. E quando eles viram que isso não seria possível, ele vai lá e estende esses cortes para todas as universidades, para todos os centros federais de educação. Então essa guerra que o governo está travando não é uma guerra por corte de orçamento simplesmente porque é um fator técnico. A gente precisa cortar de algum lugar, então vamos cortar da educação, cortar da segurança, cortar da saúde, porque a gente precisa enxugar o governo. Não, foi um ataque ideológico às universidades. E a crítica nossa principal, além dos cortes em si, porque já são prejudiciais para o ensino, é esse viés ideológico desse governo, altamente distorcido e altamente perigoso. E aqui a gente precisa voltar a uma velha referência ao fascismo, né? Porque é uma tática fascista isso. Quando você olha no nazismo, por exemplo, o que eles fizeram? Atacar as universidades, atacar os intelectuais, atacar os livros, queimar livros. Um dos primeiros atos do governo nazista foi expurgar das universidades os inimigos ideológicos do governo, do nazismo. Eles vão lá e expurgam os judeus, que eram os principais alvos, expurgaram comunistas, expurgaram qualquer um que se voltava contra o governo. Então o que o governo tem em mente não é um corte técnico de recursos, porque não é isso que ele está fazendo, mas é um corte ideológico. É de afetar, de cortar na carne as verbas para quem eles pensam ser a oposição política deles, para quem eles pensam ser os inimigos ideológicos deles. E a crítica é essa, a crítica principal é essa, é de um governo que está empreendendo uma guerra, uma batalha ideológica, uma batalha cultural contra inimigos imaginários deles, contra os delírios deles. E aqui eu volto ao ponto que eu falei anteriormente, que era preciso fazer uma avaliação psiquiátrica nessas pessoas. Porque estão vivendo num mundo de dragões e fadas. Um mundo onde você vai numa sala de aula, numa faculdade federal, e você tem lá
uma invasão do sem terra lá dentro. São pessoas que não têm a menor ideia, não têm a menor noção do que se passa numa sala de aula universitária. São pessoas que não têm a menor noção do que é um dia a dia de um aluno de uma federal. Eles estão usando uma justificativa ideológica para fazer uma barbaridade, uma atrocidade contra professores e alunos e funcionários de universidades federais no Brasil. Como eu disse no outro vídeo, isso vai aumentar o desemprego, isso vai afetar hospitais universitários que atendem a população. Como vocês viram lá no outro vídeo, 100% de corte de verba de orçamento do Hospital Universitário do Piauí. Ou seja, não apenas vai afetar a vida de funcionários que vão perder emprego nas universidades, que vai afetar a vida de alunos e professores, pode ainda levar a mortes de cidadãos. Mas eles não se importam, porque no fundo o que importa é essa guerra maluca ideológica deles. Como disse o Bolsonaro anteriormente, para você extirpar o comunismo do Brasil, para você extirpar as pessoas, tem que haver uma guerra civil no qual morram pelo menos 30 mil pessoas. Eles não se importam com mortes eventuais, eles esperam isso. E o Olavo de Carvalho defende isso. O Olavo de Carvalho, que é o guru ideológico desse governo, ele diz isso claramente, que não basta você confrontar as ideias dos comunistas, que sabe-se lá quem sejam os comunistas, você tem que eliminar, você tem que erradicar essas pessoas, você tem que destruí-los completamente. Então você tem um governo que está numa cruzada ideológica contra inimigos que a gente não sabe quem são. Eles elegeram esses inimigos. São os intelectuais, pensadores, filósofos, alunos universitários, professores universitários, e eles vão fazer de tudo para destruir essas pessoas. Para acabar com a renda delas, para que eles não possam trabalhar, para que eles não possam criar suas famílias, para que eles morram se for possível. Porque eles querem extirpar esse comunismo que sabe-se lá o que eles entendem por isso. Então se você for bolsonarista aí, entenda de uma vez por todas. O problema não são apenas os cortes no orçamento, que já são muito graves. O problema é esse viés ideológico desse governo, que é um governo de gente maluca e que elegeram inimigos nos professores, nos alunos. E não apenas professores universitários, não. Professores em sala de aula também, no ensino médio fundamental, que também são alvo desse governo, que também são alvo desses projetos sem sentido, como Escola Sem Partido, por exemplo. Você tem professores em sala de aula que hoje são insultados por alunos, que são perseguidos por alunos, por pais, porque o governo elegeu os professores como seus inimigos. Você tem um governo que odeia a educação, você tem um governo que odeia professores. E é contra isso que a gente se revolta. É de um governo que usa essa guerra ideológica imbecil como argumento para prejudicar professores no Brasil. Então eu quero saber o que vocês pensam sobre esses pontos aí, sobre a chantagem que estão fazendo agora na reforma da Previdência, em relação a essa máquina de destruição de reputações que eles criaram, sobre essa guerra ideológica deles. Então me diz aí o que vocês pensam, gente. Realmente é indignante. O ponto que chegou é inaceitável. Deixe embaixo seu comentário, deixe joinha, assine o canal, ajude no Apoia-se e a gente se vê por aí. Um abraço e até mais. Tchau.